Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. E falar sobre autossabotagem, primeiro nós temos que entender o que significa sabotagem. Por quê? Porque quando eu falo sobre sabotagem, a primeira coisa que nós precisamos é entender sobre o que estamos falando, né? Então é muito interessante, não sei. Olá, tudo bom para vocês que estão entrando agora? Bem-vindas! É muito interessante porque sabotagem, na verdade, é uma palavra que vem, é uma palavra francesa e que ela vem do início da era industrial. O que ocorria? Havia as linhas de produções e na época na França, os sapatos que se usavam, os tamancos, eram chamados de sabotagem, que era o nome do tamanco. Então, o que as pessoas faziam? Elas pegavam os tamancos, jogavam na linha de produção e isso fazia as máquinas, de certa forma, pararem. E até eles descobrirem o que estava acontecendo, então era muito comum quando eles descobriam que, na verdade, eles olhassem e falassem assim, o que foi? Uma sabotagem. Ou seja, um tamanco na linha de produção. E isso fazia com que o processo ele andasse mais rápido e muitas vezes parava-se. Então, quando nós pensamos em sabotagem, nós estamos dizendo que é algo que conscientemente ou inconscientemente nós fizemos e que paralisa o nosso processo. Não é interessante? Ou seja, no momento em que eu não consigo fazer as coisas caminharem, eu jogo o tamanco lá para que ele impeça que eu caminhe. Oi, Laísa, bem-vinda, que bom ter você aqui. E hoje nós vamos falar sobre como é que isso ocorre dentro de nós, como é que no cotidiano, no nosso dia a dia, nós fazemos isso. Então, nós temos duas vertentes que eu quero trabalhar hoje com vocês. Vou até pegar um caderno, porque isso me ajuda eu sou uma pessoa que funciona muito bem escrevendo ou desenhando. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a sabotagem, ela não é 90% ou mais das vezes, ela ocorre de uma forma inconsciente. O que significa isso? Significa que eu estou concordando em fazer algo, mas que efetivamente eu não quero fazer aquela coisa. Ou seja, a sabotagem ela está muito ligada aos nossos conflitos internos. Não é tão comum. Ai, Carmen, que bom saber que você está na represa. Muito bem, muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa em saber que você não se sabotou. Isso é muito importante. A Carmen está me dizendo que está na represa. E esse foi um desafio nosso dessa semana. Então, vamos lá. O que acontece? Toda vez que eu tenho um conflito, significa que... Oi, Roseli, bem-vinda. Significa que conscientemente eu quero uma coisa, mas talvez inconscientemente eu não queira isso. Então, eu vou buscar um jeito de tentar fazer, mas não conseguir fazer. Como é que nós fazemos isso? Normalmente, quando nós pensamos em pensamentos, tá? Nós chamamos isso de decisão limitante ou decisão de afastamento. O que significa isso? Qual é a minha sabotagem? A minha sabotagem é quando eu digo, toda vez que alguém disser para você, mas é muito complicado, é muito difícil, é impossível, como é que alguém vai conseguir fazer isso? Você já sabe automaticamente que ao usar essas palavras difícil, complicado, impossível, a pessoa já está se limitando. Ela está se impedindo de se superar. Poxa, Regina, mas só pelo que ela fala? Só porque ela fala, porque é isso que ela está dando. Ela está dando, na verdade, uma ordem para a mente dela. Ela está dizendo para a mente dela, olha, nem tenta, que isso é inviável, isso é impossível. Ninguém vai conseguir isso. Então, você não precisa se preocupar, porque você não precisa fazer. Nós até gostaríamos, tá? Mas não tem como. Então, pensa e pergunta dentro de você, nesse momento. Quantas vezes aquilo que realmente é importante para você, como é que você se refere a essa situação?
Como é que você fala para você mesma sobre essa questão? Nós estamos falando aqui da sabotagem de nós conosco mesmo, por isso que é autossabotagem, ok? Nós ainda nem comentamos da sabotagem do outro, porque quem precisa de inimigo se o nosso inimigo somos nós próprios? Ninguém precisa de inimigo, né? O inimigo, mal sabe ele que ele é fichinha, tá? Se nós nos vencermos, não há inimigo que consiga conosco, né? Pra que eu vou precisar de inimigo quando eu sou meu próprio inimigo? Então, assim, toda vez que você pensar em algo que você quer e você já começar a dizer que é difícil, é complicado, é complexo, ninguém consegue, você está fazendo, você está tomando decisões limitantes. Você está dizendo para a sua mente que isso é impossível. Quando eu digo que é impossível, o que a minha mente faz? É como se ela parasse de pensar. É como se ela visse ali uma impossibilidade de continuar. E ao ver essa impossibilidade de continuar, o que ela faz? Ela paralisa. E aí eu não saio do lugar. Tá? Eu lembro quando eu fazia faculdade que me diziam que era impossível viver de terapia de psicologia. E eu dizia, vocês estão malucos? Eu estou pagando 5 anos de faculdade para ser impossível viver disso? Então, o que eu estou fazendo aqui na minha vida? Só que a maioria das minhas amigas acreditaram nisso. E hoje um dos desafios do psicólogo ou dos profissionais que trabalham com saúde é nós entendermos que na verdade não é impossível, é uma decisão limitante que nós criamos e colocamos sobre a nossa área profissional. Assim como tem gente que vai dizer que a pessoa não ganha dinheiro porque, gente, tá difícil ganhar dinheiro, tá complicado arranjar emprego. Olha bem, vamos começar não nos limitando? Ok? A segundo mau hábito que nós temos na sabotagem é quando nós falamos o que nós não queremos. Alguém aqui já disse aquela frase? Ai, sabe, não é que eu queira ser magra, eu só não quero ser gorda. Você quer o quê? Você quer ser gorda, você vai ser gorda. Não é que eu queira ser rica, eu só não quero ser pobre. Dá para você me dizer o que você quer e não o que você não quer? Porque, de novo, quando você faz isso, o que você está criando dentro de você? Você está criando, você está olhando para outra coisa. Regina, não entendi. Muito simples. Pensa no macaco vermelho agora. Não pensa no macaco vermelho, não é para pensar no macaco vermelho. Não pensa no macaco vermelho. O que você está pensando? Numa girafa cor-de-rosa? Lógico que não, num macaco vermelho. Então, por isso que as pessoas fazem uma coisa que é meio complicado, tá? Porque elas dizem o seguinte, nós temos que ser... Oi, ideia, tudo bom? Nós temos que ser positivos. Não, nós temos que ser objetivos. É muito mais importante você ter foco do que você ser positivo ou negativo. O negativo caminha por uma estrada sem flor, o positivo por uma estrada com flor. Mas se tanto o que está numa visão negativista quanto o que está numa visão positivista, ele não consegue definir para onde ele vai, ele não consegue sair do lugar. Então, isso daqui são decisões que nós tomamos em cima do que nós ouvimos, em cima do que nós acreditamos, ou seja, das crenças que nós criamos. Tudo bem? Daquilo que eu ouço a minha família falar. Tudo bem até aqui? Então, essa é uma forma. Como é que eu resolvo isso? Tá, uma das coisas que eu faço, e eu faço isso em terapia, eu sempre tento, quando a pessoa vem um cliente novo, eu ouço e eu penso comigo, isso é complexo ou isso é simples? Eu falo, bom, se fosse muito complexo, essa pessoa não estaria nem tentando resolver, porque ela estaria paralisada. Então, se ela conseguiu chegar aqui, me trazer esse problema, significa que eu parto do princípio de que eu posso ajudá-la e de que o problema é simples, senão ela não teria me procurado. Ok? Então, muitas vezes, a pessoa me conta a história, eu ouço, e eu falo para ela, olha,
não é que seja uma coisa simples, mas é complexa, mas ela é fácil de resolver. A pessoa olha para mim e fala assim, como assim? Fácil de resolver. Você tá maluca? Não, é muito fácil. Nós vamos levar um tempo, mas não é complexo, não é difícil. Só que é simples ou fácil de resolver. Por quê? O que eu estou fazendo com a pessoa? Eu estou dizendo para ela, fica tranquila, isso nós temos condições de resolver. E aí as coisas mais complexas, elas começam a se tornar simples. Você imagina que você vai no médico e ele diz para você o seguinte: o seu caso é muito difícil. É muito complicado. Como é que você se sente? Você se sai de lá motivado ou desmotivado? Você sai de lá, legal, vou resolver, você sai de lá assim, ai meu Deus, tenho que resolver, como eu vou resolver? Isso é tão complicado. Então, todas as vezes que eu falo para mim mesmo, tudo bom? Bem-vindo. Toda vez que eu falo para mim ou que alguém me fala que uma coisa é muito difícil, o meu cérebro paralisa. Tudo bem? Então, essa é a parte e esse é o teu desafio dessa semana. Aí você vai dizer, opa, você já está encerrando? Não. É que agora nós vamos partir daquilo que nós recebemos dos nossos pais e como nós usamos a sabotagem no dia a dia de outra forma. Porque lembra, na psicologia, nós não temos uma forma só. Nós somos seres bem complexos, nós somos seres muito ricos. Então, nós temos diversas formas muito ricas de como nos sabotar. Então, nós precisamos entender, tá? Vai ficar gravado sim. Depois ao final eu gravo e aí você pode entrar no nosso Instagram e vai estar na parte dos vídeos, tá bom? Porque agora a gente não deixa mais por 24 horas. O Instagram ele tem como você gravar e fica no GVT. Então todos os vídeos e todas as lives você consegue assistir depois. Fica super tranquilo e bom trabalho para você. Tá? Manda um beijo pra Roseli, sim. Tá bem? É uma pessoa que está me perguntando se vai ficar gravado porque agora está trabalhando e não pode assistir. Então, vamos lá. O teu desafio, tá? É você, nesse momento, perguntar como é que eu tenho me limitado em relação ao IGTV. Desculpa, eu que errei na hora que falei. Como é que eu tenho limitado a minha vida em cima do que eu penso e em cima do que eu falo? O quanto, na verdade, quem limita sou eu. Tudo bem? Esse é o teu desafio. Ou o quanto eu, em vez de dizer exatamente o que eu quero, eu estou dizendo o que eu não quero. Porque eu vou direcionar a minha mente a olhar para o que eu quero ou para o que eu não quero. E aí essa é uma decisão sua que nós não temos como mudar. Por quê? Porque, na verdade, quando você me diz, por exemplo, óbvio, eu usei um exemplo bem simplório, tá? Não é que eu queira ser magra, eu só não quero ser gorda. Eu, na verdade, não estou olhando para ser magra, estou olhando para ser gorda. Eu realmente digo o que eu quero? Eu realmente simplifico as coisas que eu estou vivendo? Ou eu tenho o hábito de complicar e fazer com que isso fique muito mais difícil do que realmente é? Eu tenho o hábito de pegar as coisas que realmente são difíceis e simplificar? Porque essa é uma forma de evitar a sabotagem, clarificar o que eu quero. Agora, existe um outro ponto que aí nós temos que olhar para nós e nós temos que olhar também para a nossa criação e como nós criamos filhos, sobrinhos, netos e agregados, tá? Todo mundo aqui já deve ter, todo mundo com certeza, eu já nem sei quantas vezes assisti. Todos nós assistimos em algum momento da nossa vida às famosas histórias das princesas encantadas. Então, como normalmente funciona? A gente pode pegar da Bela Adormecida, que é um belo exemplo, tá? Como é que funciona? Aí você vai dizer, Regina, o que a história tem a ver com sabotagem, com autossabotagem? Eu vou te explicar, mas para isso você precisa entender de onde vem.
Lembrando que tudo isso é um processo inconsciente, que ninguém faz isso conscientemente, tá certo? Então vamos lá. Qual é a história da Bela Adormecida? É uma princesa que nasce e que todas as fadas são convidadas para dar bênçãos para ela ou dar boas emanações de energia. Então chega uma fada e diz: você vai ser linda como a lua, você vai cantar como o roxinol, você vai ser tão boa quanto não sei o que, e ela vai recebendo bênçãos. E aí, quando está para a última fada, oi Sandro, bem-vindo. Quando está para a última fada, ela dar a bênção dela, chega a bruxa que não foi convidada e ela joga uma maldição. E qual é a maldição? Aos 15 anos, você vai furar o dedo numa roca e você vai morrer. E vai embora. E aí, a fada que ainda não deu a bênção, não deu lá o presente dela, ela diz: olha, eu não tenho como quebrar a maldição, eu não posso eliminar a maldição, mas eu posso amenizar, tá? O que significa amenizar? Em vez dela morrer aos 15 anos ela vai furar o dedo numa roca e ela e todo o reino vão dormir por 100 anos. E aí ela vai acordar com um beijo de amor verdadeiro. Essa é a historinha básica dela, tá? Tá, Regina, mas e o que isso tem a ver comigo e com a minha autossabotagem? Então, toda vez que uma criança nasce, é como se inconscientemente nós passássemos para ela uma maldição, tá? E uma amenização. Como assim? Não entendi. Quem faz isso? Normalmente os pais, tá? Então, quais são as maldições que nos são jogadas e que nós usamos no nosso dia a dia para nos sabotar, tá? Para nos auto-sabotar. A primeira dela é você não poder pedir ajuda, tá? Então, qual é a maldição? Você não pode pedir ajuda. Ok? Qual é a amenização que a gente usa aqui? Seja forte. Então, o que acontece? Imagine aquela pessoa que ela nunca pede ajuda porque ela não pode pedir ajuda. Qual é a dor dela? Ela acha que ninguém pode ajudar ela. Ela acha que ninguém tem capacidade de ajudá-la. Então, ela é uma pessoa que ajuda todo mundo. Mas o que ocorre com ela quando ela precisa de ajuda? Então, vamos imaginar um psicólogo, tá? Que não seja forte. Você quer ir num psicólogo que você começa a falar uma dor e ele começa a chorar com você? Lógico que não. Você quer um psicólogo que seja forte. Você quer uma mãe que você chora e ela chora junto com você? Lógico que não. Você precisa que a sua mãe tenha um pouco de seja forte, tá? Mas nós precisamos também que essa mãe, esse psicólogo, esse médico, esse executivo, esse homem tenha um lugar onde ele possa pedir ajuda e onde ele possa ser cuidado. Porque senão chega uma hora que esse seja forte fica tão pesado que é como se ele fosse o Atlas, ele carregasse o mundo nas costas. Vocês conhecem alguém que quando vai pedir ajuda, muitas vezes já está doente, muitas vezes nós não temos nem como ajudar, a pessoa vai pedir ajuda, mas a situação já está num ponto que você não sabe nem o que fazer. E quando essa pessoa acha que ninguém pode ajudá-la, qual é o risco que nós corremos com ela? Qual é a sabotagem dela? É não pedir ajuda, mas qual é o risco que nós temos? No máximo do máximo, essa pessoa achar que ninguém é capaz de ajudá-la e ela ir para um suicídio ou para um vício numa tentativa de fuga. Vai guardando. Então, a primeira amenização é seja forte. Vamos pensar na segunda maldição que uma criança pode receber. Você não pode errar. Qual é a amenização? Seja perfeito. Você conhece alguém que tudo tem que ser perfeito?
Tudo que a pessoa faz tem que ser tão bem feito que às vezes ela não consegue nem entregar de tão perfeito que é. Eu tenho uma amiga que, essa sempre foi uma brincadeira, ela queria escrever um livro tão perfeito que ela passou 10 anos para escrever o livro e não publicou porque ele não ficou perfeito. Quando eu fiz eu sou empreteca, né? Eu fiz o curso do Empretec alguns anos atrás. Quando eu fiz meu curso de Empretec, tinha um cara que o plano de negócio dele era tão fantástico, tão perfeito, que ele foi o único do grupo que não entregou. Vocês conhecem alguém que sofre muito porque tudo tem que ser perfeito? Parece que se não for perfeito, a pessoa vai morrer. E aí ela acaba sabotando a vida dela, porque se não for perfeita, ela não consegue fazer. Tudo bem até aqui? Vamos para a terceira maldição. Você não pode usufruir. Qual é a amenização? Tá? Tcharam! Alguém sabe? É o seja esforçado. Então, é aquela pessoa que ela tem o tempo todo para conseguir algo. Ela precisa, tá? O tempo todo se esforçar. Então, eu lembro de uma pessoa, muitos anos atrás, eu não atendi em prédio, eu atendi em casa, eu mudei para um consultório novo. E, óbvio, né? A telefônica na época, e até hoje, deixa o telefone na rua. Você tem que puxar. A Andréa disse, esse curso é fantástico. Esse daqui é uma das técnicas que nós usamos no curso de inteligência emocional, para você entender como você se sabota. Obrigado pelo elogio. E, óbvio, né? Ela deixou na porta e nós temos que puxar para casa. E eu contratei uma pessoa para colocar, era puxar o fio do poste para casa e ligar o telefone. E a pessoa chegou às 8 horas da manhã e eu perguntei para ela, eu falei, tá, quanto tempo, tá, você precisa para você puxar o fio para minha sala? Porque à tarde eu vou atender. Ele olhou para mim e falou assim, isso daqui é rápido, é 1, 2 horas. Eu falei, tá bom. Eu falei, olha bem, quanto você vai me cobrar? Sei lá, vamos imaginar, eu não lembro o valor, que ele me dissesse, olha, eu vou te cobrar R$100 para puxar o fio. Eu falei, tudo bem. Então, vamos lá. R$100, quanto tempo você precisa? Eu preciso de 2 horas. Eu falei para ele, ok, se você fizer isso em meia hora, ou se você fizer em 8 horas, eu vou te pagar R$100. Eu, Regina, não valorizo o sacrifício, eu não valorizo o esforço. Então, seja simples, seja rápido e faça isso de uma forma tranquila. Talvez você precise de meia hora. Se precisar de meia hora, use meia hora. Adivinha o que aconteceu? 5 da tarde, ele ainda não tinha conseguido puxar o fio para minha sala. E aí todas as pessoas que trabalhavam comigo achavam que eu tinha que pagar mais para ele. Por quê? Porque ele estava se esforçando muito. E eu olhava para elas e dizia, gente, qual é a parte que vocês não entenderam que eu não valorizo o sacrifício? Eu não valorizo o esforço. Ou seja, ele criou uma confusão para puxar aquele fio, que ele foi conseguir pôr o fio na minha sala 8 horas da noite, 12 horas depois. E eu não entendia. Porque eu falava, gente, é só puxar o fio. Por quê? Porque essa pessoa, tudo para ela tem que se esforçar. A sabotagem dela é o esforço. Ela valoriza, na família dela se valoriza o esforço. É aquela pessoa que tem que estudar o dia inteiro, a noite inteira, para ela sentir que ela merece a nota que ela tirou. Se ela estudar só 1 hora e tirar 10, aquilo não teve valor. Nós vemos isso muito nos relacionamentos de homens e mulheres. Oi, Bruna, bem-vinda. Que homens falam, se essa mulher é difícil, é porque ela é boa. Se essa mulher é muito fácil, ou seja, é simples a relação com ela, então porque não é boa? Não é isso. É porque a pessoa valoriza o esforço e não o resultado. E ela se sabota nisso. Nós falamos, eu te disse que são 5,
Tá, então nós já vamos. A pessoa não pode pedir ajuda, a pessoa não pode errar, a pessoa não pode usufruir, tá? E a pessoa, existe uma outra que é você não pode vencer. Acho que eu fiz uma pequena confusão aqui. O seja esforçado é você não pode vencer. O não pode usufruir é o seja apressado. Sabe aquela pessoa que faz 10.000 coisas ao mesmo tempo? E que você olha para ela e diz o seguinte, gente, essa pessoa não usufrui. Por que que ela não pode aproveitar? Por que que ela não pode assim, sentar e tomar um café? Por que que ela não pode fazer um negócio e usufruir o sucesso? Ela nem terminou aquele negócio, ela já está começando outro. Parece que ela tem que marcar uma reunião em São José dos Campos, uma em Guarulhos, uma no ABC e uma no centro de São Paulo, tudo no mesmo dia. E aí ela chega atrasada, ela cria uma ansiedade em todo mundo, ela vive acelerada o tempo todo e você tem a sensação de que essa pessoa, Laísa, todos nós fomos criados como 5, essa é a má notícia. A boa notícia é que sempre nós escolhemos 2 ou 3 para serem os mais fortes e conscientemente nós podemos mudar isso, tá? Então imagina como é viver dentro de um corpo onde o tempo inteiro você está acelerado e você não tem tempo. É como se a pessoa dissesse o seguinte, eu não tenho tempo. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que correr, eu tenho que fazer perfeito. Eu não posso errar, eu não posso... Gente, é um inferno na torre. E aí o quinto item é você não pode dizer não. Ou seja, a pessoa tem que agradar todo mundo, ela tem que agradar sempre. Então, imagine como é que é eu não poder dizer não para os outros. Eu ter que dizer sim o tempo todo. Como é que a minha vida funciona? Agora vamos fazer algumas brincadeiras, né? Porque o legal disso é a gente poder brincar, né? Imagine uma pessoa que ela não pode pedir ajuda, tá? E ela não pode dizer não. Você imaginou como é que isso funciona? Ana, isso daqui vem da análise transacional, é uma das ferramentas que nós usamos, tá? Nós chamamos isso de impulsores. Tá? O que são impulsores? São comportamentos que você tem e que levam de 1 a 2 segundos e que na hora que você vai ver, você já fez aquilo e você não consegue. É como se fosse cair e escorregar na casca de uma banana. Tá? Para muitas pessoas, Mônica, vem a culpa sim, mas além da culpa vem a cobrança. Porque você imagina, se você... Normalmente o que eu percebo nas pessoas é que elas vivem de 2 a 3 impulsores. E isso daqui é um processo inconsciente. Não é um processo consciente, por isso que nós falamos que isso está ligado à sua autossabotagem. Porque você faz e você não sabe nem por quê. Por exemplo, é muito comum que durante o processo de terapia eu explique isso para a pessoa e eu digo para ela o seguinte, legal, o teu desafio, por exemplo, uma pessoa que não pode dizer não, ela tem que dizer sim para todo mundo. Qual é o desafio dela? O desafio dela é aprender a dizer não. Só que assim, eu não consigo pegar uma pessoa que foi treinada ou proibida de dizer não, simplesmente começar a dizer não, 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 não. Então, o que nós criamos? Nós criamos mecanismos para essa pessoa ir tomando consciência e ela criando dentro dela estrutura para ela não usar essa autossabotagem. Ok? Como nós fazemos isso? Ela não pode dizer não. Então, o que nós vamos dizer? Vou pensar. Ah, você pode me ajudar nisso? Eu vou pensar e já te respondo. Porque quando eu falo isso, eu saio do automatismo. Tá? Vou olhar minha agenda. Me dá 5 minutos que eu já te retorno. Tá? É preciso pensar.
Deixa eu ver se é possível te ajudar. Em nenhum momento eu estou dizendo não, mas eu também não estou dizendo sim. Olha que interessante. O que eu faço? Eu crio um espaço de tempo para que a pessoa possa pensar e, ao pensar, ela possa desautomatizar esse comportamento. Uma pessoa que ela não pode errar, tudo tem que ser perfeito. Como é que nós fazemos para quebrar essa autossabotagem? Oi, Cecília, tudo bom? Tô te devendo uma ligação, né? Mas tenho estado corrido com essa coisa de terminar de gravar o curso das deusas. Mas você tá na minha lista para ligar, tá? O que eu faço? Quais são as perguntas? O que eu posso criar para essa pessoa para que ela evite a autossabotagem? Precisa ser perfeito? Qual é o grau de perfeição que isso me é exigido? Tá? Como é que eu posso? Tá, o bom é melhor que o perfeito. Na verdade, não é isso. Mas o importante, Bruna, fica tranquila, vai ficar gravado, tá? O importante, na verdade, sempre é nós criarmos um tempo, um pequeno tempo dentro de nós para nós pensarmos e nós não agirmos automaticamente. Tá? Você vê como é um pouquinho mais complexo e como é um pouquinho mais amplo essa questão da sabotagem? Porque nós pensamos na sabotagem como algo que o outro faz para nós, mas nós nunca paramos de olhar efetivamente para a nossa autossabotagem e ter uma ferramenta onde nós possamos quebrar a autossabotagem. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem que ser perfeita, eu vou trabalhar com ela o quanto ela pode fazer de forma que aquilo seja bom, mas que ela possa entregar. Sim, Andréia, na verdade o automatismo é o nosso grande problema. E o nosso problema é que muitas vezes nós não temos noção, tá? De que aquilo é possível de ser visto racionalmente. Então, assim, nós precisaríamos, vocês sabem, vira e mexe eu falo isso, que eu tenho um sonho de consumo, que é chegar um momento onde a psicologia, a explicação do que são emoções, do que são autossabotagem, do que são jogos psicológicos, do que é o processo de autoconhecimento, ela seja oferecida na escola, na pré-escola, nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das crianças como um todo, para que elas possam ter ferramentas e sair do automatismo. Que tudo isso possa ser oferecido como integração nas empresas. Que quando você entre numa empresa, além de você ter os bônus, você também tenha algumas sessões de coaching ou de terapia para você fazer essa lapidação fina de uma forma que você entenda. Por que eu comecei a destrinchar esses assuntos dentro das lives? Porque, na minha opinião, muitas pessoas não nos ensinam isso. Tá? Os nossos pais não receberam esse conhecimento para nos passar. Muitas vezes no processo de terapia é um processo onde eu tenho que olhar para mim e eu não sistematizo ele. O legal da análise transacional ou da terapia comportamental é que nós conseguimos sistematizar as coisas e mostrar. E quando você mostra, quando você literalmente desenha para a pessoa, fica muito mais simples. Por quê? Porque ela começa a entender o funcionamento. É como se nós pegássemos um motor e desmontássemos e ensinássemos a pessoa a montar. Então, a pergunta é, como é que eu hoje me autossaboto? Por exemplo, eu sei, Regina, que eu tomei conscientemente a decisão de aumentar o meu seja perfeito e diminuir o meu seja esforçado. Isso foi algo consciente. Eu tomei a decisão que eu não iria mais atuar no seja esforçado, nem no agrade sempre. E eu iria tentar diminuir o seja apressado. Tá, eu tenho total consciência de que eu tenho o seja perfeito e o seja forte.
tá? Então, quando eu percebo que as coisas estão me fazendo com que eu fique extremamente cansada, com que eu fique, de certa forma, sobrecarregada, o que eu faço? Eu tenho algumas pessoas que eu brinco que são meus pontos de suporte, são pessoas que eu peço ajuda. Poxa, eu estou muito cansada, eu não estou dando conta, quem pode me ajudar? E eu faço isso com toda a consciência. Então, o meu Seja Forte, ele é um Seja Forte consciente. Porque quando o cliente vem, eu tenho que ter uma estrutura muito forte para falar para ele, pode cair que eu te seguro. Tá? Ah, mas você é pequena. Não se preocupe, a estrutura te banca. Eu preciso passar isso pro meu cliente, senão ele não se sente seguro para trazer os monstros dele, porque ele acha que eu não vou dar conta de ajudar ele a desmontar os monstros deles. Mas quando eu preciso, seja um reiki, seja uma dermato, seja a minha psicóloga, seja a pessoa que faz radiestesia, seja a pessoa que me benze, eu tenho uma série de pessoas que são o meu grupo de apoio para que eu não precise ficar no Seja Forte. Então, conscientemente, eu tenho alguns limites, tá? Por exemplo, às vezes eu falo pra Dani, né, a minha secretária, eu falo, Dani, hoje eu vou chegar em casa e vou dormir, depois de tal hora nem adianta me mandar o WhatsApp, porque eu estou exausta. Então, eu vou me observando para que eu não transforme isso numa sabotagem. Tá? Ou numa autossabotagem. Por quê? Porque quem usa o Seja Forte tem uma tendência natural de desrespeitar o seu próprio limite. Tendo consciência disso, o que eu faço? Tá? Eu monto um grupo de apoio. Eu tenho o Seja Perfeito. Tá? Eu já teria refeito o curso das deusas umas 10 vezes. Aí eu parei e falei assim, nós vamos fazer o modelo 1, depois eu posso criar o modelo 2, depois eu posso criar o modelo 3. Mas nesse momento o meu objetivo é colocar isso no ar da melhor forma possível. A Andréia está dizendo, é se dar o direito a você mesmo, né? Exatamente, Andréia. Por quê? Porque senão, o que acontece? Eu entro num processo de autossabotagem muito forte. Tá? Eu já tive projetos que eu acabei não entregando. Por quê? Porque não estavam perfeitos. E eu comecei esse trabalho quando eu comecei a fazer terapia na análise transacional. E na época eu fazia uma coisa que as pessoas não entendiam. Que era o seguinte... Tá, o meu último ano de psicologia, há 30 anos atrás, era assim, eram 7 matérias, 5 supervisão e 5 estágio. Ou seja, nós tínhamos, na verdade, 17 matérias que eu tinha que tirar nota 7 em cada uma, por um ano. Ou seja, se fosse... E eu trabalhava o dia inteiro na KPMG. Ou seja, eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha 17 matérias durante a semana e eu precisava tirar média 7 para passar. E aí o que eu trabalhei muito com a minha psicóloga na época? Eu trabalhei muito a questão de que eu tinha um Seja Apressado e um Seja Esforçado super alto. Tá? Então, eu queria fazer tudo rápido e no maior esforço possível, ou seja, quanto mais difícil, mais valia a pena. Então, era um desafio. E eu lembro que quando chegou o último semestre, ela sentou comigo e ela falou para mim, eu estava exausta, imagina, trabalhar o ano inteiro, fazer 5 estágios, 5 supervisões, 7 matérias, estava exausta. E ela chegou para mim e falou assim, ela pegou as notas comigo e ela falou, quanto você precisa tirar em cada matéria? Eu falei, não é quanto eu preciso tirar, eu tenho que tirar o máximo. Ela falou, não, você precisa tirar 3 aqui. Então, a média é 7. Se você tirar acima de 4, você pode relaxar. E eu achei aquilo um absurdo. Meu Deus! Mas isso me ajudou a fechar o meu ano menos estressado. Eu tirei praticamente, graças a Deus, entre 5 e 7 em tudo que eu precisava. Eu passei de ano com tranquilidade, mas foi o primeiro ano que eu passei
E eu cheguei no final do ano e eu não estava acabada. Eu só estava exausta. E a partir dali eu comecei a usar esse processo. Então, é assim, eu brinco com a Dani, né? Ela fala pra mim, o que você achou? Eu sempre brinco, nunca está perfeito pra mim. Sempre poderia ser melhor. E tudo bem, isso é bom. Mas eu não vou deixar que o nunca está perfeito se torne um obstáculo para que eu não entregue ou para que eu não usufrua aquilo que eu fiz. Então, a minha pergunta para você é, como é que você se tá? Teve um delay aqui porque parece que a conexão não ficou boa. Então, primeira pergunta, como é que você se auto-sabota? Você é uma pessoa que tem dificuldade para pedir ajuda quando precisa e acha que tem que fazer tudo sozinha? Você é uma pessoa que acha que sempre tem que fazer mais e que o que você faz sempre é pouco? Você é uma pessoa que acha que sempre dá conta e que você, para que usufruir se você tem tantas coisas para fazer? Você é uma pessoa que está sempre insatisfeita porque, na sua opinião, nunca está perfeito? Você é uma pessoa que está sempre se sentindo culpada porque disse não para alguém? Como é que você funciona? Porque a partir disso é que você pode começar a conscientemente quebrar esse comportamento. Ou você é uma pessoa que, além desses impulsores, desses compulsores, que é quase uma compulsão, você também ainda usa as coisas como dizer o que você não quer ou complicar mais do que realmente é complicado o que você está fazendo. Hoje foi quase uma sessão de terapia, né? Então, assim, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu quero que, em cima disso, você possa... Vamos lá. Se eu sou uma pessoa que eu não posso pedir ajuda, porque pedir ajuda é eu não dar conta, eu me sentir fraca, será que realmente é o pedir ajuda ou não que vai fazer com que eu seja boa ou não? Isso vai realmente validar quem eu sou como pessoa? Isso realmente vai tirar o meu valor? Na verdade, não vai. Porque muitas vezes o Seja Forte, ele não abre espaço para que as outras pessoas possam fazer parte da vida dele. A Kika disse, que live, parabéns, Regina, muito obrigada, Kika. Aí a Bruna disse, está sendo terapia em grupo e tá maravilhosa, muito obrigada. Entendeu? Então, assim, eu preciso começar a reavaliar qual é o meu valor. Porque se o meu valor é carregar todo o lixo do mundo, tem algo de errado. Quem são as pessoas que eu também não preciso pedir ajuda para todo mundo. Mas eu tenho que ter pessoas que eu possa pedir ajuda. E ao pedir ajuda, significa que eu abro um espaço para que aquela pessoa também possa me pedir ajuda. Porque senão, lembra a regra da constelação? Tá? Toda relação que é desequilibrada, ela tende a quebrar. Então, se o tempo inteiro eu só pego as buchas e ninguém me ajuda, a minha relação com as outras pessoas fica totalmente desequilibrada. Então, quem são as pessoas que eu posso pedir ajuda? Se você é uma pessoa que não pode errar, tá? Que você não tem permissão para errar, tudo tem que ser perfeito. Vamos começar a criar parâmetros, vamos buscar alguém que possa te ajudar a sair desse compulsor. Por exemplo, nesse momento, a Dani, a minha secretária, é excelente nesse ponto. Por quê? Porque eu sou rígida comigo. Como ela não sou eu, ela é menos rígida comigo e eu sou menos rígida com ela, porque nós somos muito mais rígidos conosco. Então, normalmente, quando eu faço um trabalho, eu pergunto para ela, Dani, você entendeu? Está bom o suficiente? Tá? Aí ela me diz, não, isso daqui tá, não, isso temos que refazer. E normalmente eu refaria tudo, mas como ela me ajuda nesse equilíbrio, ou então eu tenho algumas amigas que eu falo, tô mandando material, aí dá uma olhada e vê o que você acha.
Por quê? Porque eu me coloco prazo para entregar e eu tenho pessoas que me ajudam a olhar para aquilo e dizer tudo bem, ok, dá para ficar desse jeito. A Kátia disse o seguinte: você é excelente, obrigada pelas lives, as pessoas estão te conhecendo e é excelente, muito obrigada. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Regina, o José disse o seguinte: Regina, o perfeccionismo está inserido nesse processo de autossabotagem? José está sim, porque normalmente é uma falta de permissão para errar que nós recebemos dos nossos pais. E que por suas vezes eles receberam dos pais dele. Então nós não estamos dizendo que as coisas não têm que ser bem feitas. Nós estamos dizendo que quando o ser perfeito se torna um obstáculo na tua vida, isso é uma autossabotagem. Se não for a pessoa perfeita, eu não vou me relacionar. Se não for o namoro perfeito, eu não estou feliz. Se essa roupa não ficar perfeita, não é bom. E aí sim, isso se torna algo que me paralisa. Porque eu fico horas em algo que eu deveria ter resolvido em 5 minutos. E aí eu perco a minha capacidade de saber priorizar, tá? O que realmente é inegociável, o que é importante e o que não é importante. Quem tem o perfeccionismo como um sabotador ou um compulsor, ele tende a querer tudo tão perfeito que às vezes ele não dá conta, ele acaba não fazendo. Ou ele fica tão detalhado que a coisa não flui. Por exemplo, eu já fui contratada como coaching para ajudar uma pessoa a fazer a tese de doutorado dela. Por quê? Porque ela já estava perdendo o prazo, mesmo depois de ter pedido tempo. E a pessoa me disse, ela falou assim para mim: eu não consigo ir porque tudo tem que ser tão perfeito, que na hora que eu vejo, eu não consegui entregar. E aí, qual foi o meu desafio com essa pessoa? Que essa pessoa entregasse. E olha que interessante, apesar dele considerar que ele não fazia perfeito, ele passou com louvor na prova dele. Mas para ele não estava bom, tá? Então sim, nesse caso sim. Eu não estou dizendo que nós não devemos, óbvio. Eu prefiro 1000 vezes ir num cirurgião plástico que tenha um compulsor de seja perfeito do que um que tenha um de seja apressado. Porque o apressado vai fazer a minha cirurgia de qualquer jeito. O seja perfeito não, ele vai fazer o mais perfeito possível. Agora, isso é uma área, tá? Um neurocirurgião, ele tem que ser perfeito, ele tem que ter esse compulsor, porque ele vai mexer com coisas tão pequenininhas que se ele for apressado ou se ele for esforçado, ele me mata na mesa de cirurgia, entendeu? Agora, quando isso se torna, ele não consegue fazer a cirurgia porque nunca vai ficar perfeito, aí nós estamos falando de um autossabotador e grande. Tá? Por quê? Porque isso daqui deixou de ser algo positivo para ser negativo. Eu lembro que em recursos humanos houve uma época onde as pessoas sempre perguntavam: me dê 3 pontos, 3 pontos fracos. E aí eu lembro que uma vez eu li uma reportagem uma pessoa de RH e ela dizia assim: agora as pessoas dizem que ser perfeccionista é ponto fraco. Agora estamos invertendo os valores? Na verdade, não. Quando o perfeccionismo ele se torna um sabotador, ele é um ponto fraco que eu tenho que trabalhar. Assim como quando seja esforçado, ele é muito forte, eu acabo criando problemas onde não precisa. Assim como quando seja apressado é muito forte na pessoa, ela cria uma ansiedade no ambiente tão grande que é um sabotador. E aí sim, nesse caso, tá? Eu preciso olhar para isso como sabotagem. Então, se eu sou uma pessoa que tudo eu tenho que fazer rápido, eu marco 10.000 compromissos, tá? Dentro da minha agenda, eu preciso parar e me fazer uma pergunta. Esse tempo é suficiente? Por exemplo, hoje,
Hoje eu faço questão de marcar blocos de atendimento, porque eu preciso de um tempo entre uma sessão e outra. E às vezes, se meu cliente não está bem, eu não consigo mandar ele embora ele não estando bem. E eu sempre faço questão de, para que eu passe mais do que 10 minutos numa sessão, é porque realmente, naquele momento, eu vou ter que desmarcar a sessão seguinte. Por quê? Porque eu sei que eu não posso entrar no perfeito. Porque muitas coisas eu não vou resolver em uma sessão. Eu vou fazer o máximo que eu puder naquela sessão. Mas eu também não vou marcar uma sessão a cada 50 minutos, porque não funciona para mim. Eu também não vou marcar metade da minha agenda aqui, metade em Guarulhos, porque eu não chego. Então, hoje, quando eu marco os compromissos, eu tento sempre fazer uma avaliação de tempo e deixar um tempo a mais. Por quê? Porque eu tenho lá de trás um seja apressado. Então, o seja apressado, ele precisa começar a viver as coisas, tá? Eu vou almoçar, eu vou sentar e vou almoçar, tá? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou pedir ajuda, para uma coisa. Eu vou fazer perfeito, só isso. O que é perfeito para mim? Se eu conseguir tirar 8, tá bom? Esse dia uma cliente minha fez uma prova e eu falei para ela, quanto você precisa? Eu preciso de 7. Eu falei, então o nosso objetivo é tirar 7,5. Ela falou para mim, não, mas eu tenho capacidade de tirar mais. Eu falei, perfeito, mas o mínimo é 7,5. Tá bom? Aí o que aconteceu? Ela tirou 8,75 e ela me disse, mas é muito pouco. Eu falei, você precisava de 7. Qual era o nosso objetivo? Tá? O nosso objetivo não era conseguir o diploma. Você tirou 8,75. Você pode usufruir de ter tirado 8,75? Então, é interessante isso, porque às vezes a pessoa fica tão envolvida naquela autocobrança, naquela culpa, porque eu posso fazer mais. Você está fazendo o melhor. Então, o que eu gostaria que ficasse dessa live para vocês? Vocês têm aí, na verdade, 7 formas de se sabotarem. 5 que nós trazemos da infância e 2 que nós também trazemos da infância, mas que muitas vezes, muitas pessoas vão desenvolver depois dos 7 anos. Esses 5 primeiros compulsores nós desenvolvemos entre 0 e 5 anos. Tá? 0 e 7 anos no máximo. Os outros 2, que é a decisão limitante, a decisão de afastamento, muitas vezes nós vamos desenvolver depois dos 7 anos. Então, como é que eu hoje me saboto? Essa é a pergunta de vocês. Tá? Essa é a pergunta que você tem que responder. Se você tiver dúvida, pergunte para as pessoas que te conhecem. Fala para elas, como é que eu me saboto? O que você acha que eu faço para sabotar as minhas relações ou a minha vida? Tá? Então, em cima disso, tá? O que acontece? A pessoa vai te dar o retorno. Tá? A Mônica tá dizendo, conheço pessoas que se não tiram 10, abandonam tudo e tiram 0 sempre. Sim, por quê? Porque quando elas tiram 10, elas não tiram 10, é como se elas não pudessem apresentar isso para os pais. Eu tive um cliente que ele tirava 10 e o pai virava para ele e dizia, você só tirou isso? Até cair, ele ficava tão passado que ele se achava um fracasso. E o meu desafio com ele foi o quê? Trabalhar com ele que 10 era a nota máxima. Tá? Então, é a ressignificação. O José está dizendo o seguinte, muito obrigado, sempre aprendo muito com você, eu que agradeço. Eu espero realmente, a cada live, colaborar pelo menos um pouquinho com vocês e ajudar vocês nesse processo de vocês terem a minha metodologia, mais autonomia, mais poder e mais independência. Bom, nosso tempo está terminando, tá? E se alguém tiver uma pergunta, aproveite agora, ou então deixe e depois eu respondo. A Laísa disse, a minha mãe dizia que não fez mais do que obrigação. Pois é, o que acontece? Na live anterior nós falamos sobre reconhecimento, né? O reconhecimento, quando eu não o recebo, eu me torno muito crítica comigo.
Por quê? Porque sim, a criança está lá para estudar e é obrigação dela ter uma boa nota, mas eu também posso estimulá-la e elogiar ela pelo esforço dela. Eu posso transformar aquilo em algo motivador e não em algo desmotivador. Tá? Por quê? Porque senão, na verdade, muitas pessoas dizem, tem gente que não se motiva. Tá, ela sabe o que é motivação? Alguém ensinou ela o que é motivação? Alguém mostrou para ela, elogiou, alguém disse para ela, cara, você conseguiu, sabe, 8,75. Isso é o máximo, que legal. Você passou, você só precisava de 7. Você conseguiu 1,75 a mais. Você está sendo poliana? Não, ela precisava do diploma. Ela não conseguiu o diploma. Por que eu não posso elogiá-la? Por que eu não posso dar reconhecimento? Há dentro dos nossos pais e dos nossos avós uma teoria, tá? De que se você elogiar, a pessoa vai ficar preguiçosa e vai achar que não precisa estudar. E não é verdade. Eu posso te motivar a ser melhor quando eu te dou o meu reconhecimento. Um beijo é 10 vezes melhor que um tapa, mas um tapa é 100 vezes melhor do que nada. A Silvinha está perguntando o seguinte, qual o primeiro passo para dizer não? Pôr limite. Primeiro é você se dar conta, Silvinha, de que você precisa, que isso é um problema. Aqui nós trabalhamos com compulsores com a mesma regra dos alcoólicos anônimos. Enquanto você não assume que é um alcoólatra, não tem como a gente resolver o problema, porque para você aquilo não é um problema. Tá? Então, o primeiro passo é eu perceber que, ao não dizer nunca não para os outros, eu me coloco numa posição de ser abusada emocional ou até mesmo financeira ou fisicamente por alguém. Por quê? Porque eu digo para o outro que eu não tenho limite. Tá? Que tudo eu aguento, tudo eu banco, é igual seja forte. Então, o primeiro passo é, eu não consigo dizer não, eu vou dizer, eu preciso pensar. Eu preciso olhar a minha agenda. Eu me comprometi com a minha psicóloga que antes de dizer sim, eu ia me dar um dia para pensar. Joga a culpa na psicóloga. Eu tenho clientes que eu falo, pode jogar, pode mandar reclamar aqui. Por quê? Porque isso me dá tempo de pensar. Por exemplo, eu tenho um hábito, quando alguém me liga ou me faz uma oferta da China ou das Arábias, eu nunca compro na hora, o que deixa as pessoas irritadíssimas. Por quê? Porque as pessoas fazem isso, tem que comprar agora, senão você vai perder. Porque ela me faz entrar no meu compulsor. E eu entro no medo de perda e esquece, eu já entrei na autossabotagem. E aí o que acontece? Eu compro e depois me arrependo e não posso devolver. Ok? Então, eu vou pensar. Já tive gente até que foi deselegante e me xingou. Eu digo, bom, se você tá me xingando, com certeza não é para comprar, então. Porque se fosse bom mesmo o suficiente, você me daria tempo para pensar. Entendeu? Então, o primeiro passo é, de qualquer compulsor, de qualquer decisão de afastamento ou limitante, eu me dar conta de que aquilo é um problema. Bom, agora, o Instagram está dizendo para mim que ele vai me expulsar da sala. Então, significa que realmente a nossa live está terminando. Eu quero agradecer novamente por vocês estarem me acompanhando. Eu quero agradecer por vocês se permitirem usar as ferramentas que eu estou trazendo à consciência de vocês. E eu quero convidá-los, antes de dizer se é bom ou ruim, que vocês experimentem cada uma dessas ferramentas, ok? Semana que vem, na segunda-feira, às 4 horas, nós vamos falar um pouco mais sobre constelação, vamos brincar um pouco com constelação, tá? E na quarta-feira nós temos uma outra live que me fugiu agora o tema, mas também nós vamos falar sobre a questão do estresse, nós vamos falar sobre a questão da pandemia e como nós podemos diminuir isso no nosso dia a dia. Então, muitíssimo obrigado, espero vocês na segunda. Um beijo!